Olá, Felipe Charão aqui, sócio da ForBlue. E aí, a sua empresa tem uma reserva financeira? E mais, será que essa reserva financeira ela é adequada? Ela está no tamanho certo? Está realmente te protegendo e trazendo segurança? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas mais importante, hoje eu vou trazer para você 4 motivos pelo qual é muito pior do que você imagina, mas muito pior mesmo, você não ter uma reserva financeira. E mais, provavelmente você nunca pensou nesses motivos ou talvez nunca pensou com a clareza que eu vou te trazer hoje, tá? Então são 4 motivos, sendo que esse 4º motivo que eu vou falar hoje é o mais importante de todos, ele é de cair o queixo, você vai se surpreender, é bem interessante mesmo. Motivo número 1, tá? Provavelmente, se você não tem uma reserva financeira, você tem uma probabilidade maior de ter colaboradores piores. Sim. E vamos lá, vamos entender bem por causa disso, tá? Em primeiro lugar, tem aquele caso clássico, né? Eu já vi empresas que ficam com um colaborador que, poxa, que é mediano, um colaborador que vem dando dor de cabeça há tempos, simplesmente por um motivo. A empresa não tem como pagar a multa do FGTS. Se você já passou por isso, você sabe a dor enorme que é isso. É muito, muito ruim. Se dê um belo de um puxão de orelha, porque isso é um crime para a sua empresa. Você ficar com um colaborador que tem um mau desempenho, porque você não consegue pagar a multa do FGTS e mandar o cara embora. Isso é um crime para você, é um crime para a tua empresa e é um crime para todas as outras pessoas da tua equipe, porque esse cara está puxando para baixo o desempenho como um todo de toda a outra equipe. Outras pessoas estão fazendo trabalho dobrado por causa dessa pessoa que está tendo mau desempenho, tá? Para com essa porra! Então, esse é o primeiro ponto, mas tem outras coisas. Se você não tem reserva, se você está ali sempre no 0 a 0, ou até mesmo endividado, você já tem uma dor da dívida ou a dor de não ter lucro. E quando você pensa, vou mandar uma pessoa embora, até eu achar outra pessoa, até eu treinar essa outra pessoa, até ela ter um bom nível de desempenho, é um excesso de dor. É a dor de achar um novo colaborador e treinar esse novo colaborador em cima da dor de você ter dívida ou da dor de você não ter lucro ou de você ter prejuízo, tá? Isso se torna insuportável, tá? E em último lugar, ainda sobre esse assunto, um colaborador novo, um colaborador certo, um colaborador de alto desempenho, ele normalmente é um investimento. Presta atenção nisso. Ele tem essa característica de investimento. Você paga ali os primeiros meses de salário, mas não é nos primeiros meses que esse cara te retorna. Esse cara vai te retornar lá para frente. E se você não tem reserva, como que você vai fazer investimentos, tá? Então, por causa desses 3 pontos, presta muita atenção nisso. Esse é o ponto, tá? Se você não tem reserva, você vai ter colaboradores piores. Tá? E eu afirmo mesmo com categoria, eu afirmo de forma sistemática. Se você não tem reserva, você tem uma tendência, pelo menos uma tendência, a ter colaboradores piores. Beleza? Primeiro motivo. Vamos para o segundo grande motivo, que provavelmente você nunca pensou, tá? A respeito de não ter reserva e como isso impacta negativamente a tua empresa. Uma das coisas mais legais que você pode fazer na tua empresa, para a sua empresa crescer, é ciclos de experimentos. Ciclos de experimentos. Esse é o segundo motivo, ciclos de experimentos. O que significa isso? Digamos que você está estruturando ali um departamento comercial ou querendo melhorar as suas vendas, beleza? Você está querendo melhorar as suas vendas. E aí você vai fazer um ciclo. Primeiro, durante umas 2 semanas, você vai, por exemplo, sistematicamente oferecer apenas desconto. Todo mundo que entra em contato contigo ganha um desconto, ganha uma promoção, tá? E você testa isso, você experimenta isso, você mede o resultado desse experimento. Depois, na sequência, você muda o experimento e sempre muda um único fator. Então, por mais de 2 semanas, você vai, em vez de dar desconto, agora você vai dar um bônus. Na compra disso, você ganha também isso, beleza? Passa 2 semanas experimentando, testando, medindo o resultado.
Passa mais 2 semanas, por exemplo, e aí agora você vai testar, é a garantia. Aí, em vez de o cara ganhar desconto, em vez de ele ganhar bônus, ele vai ganhar uma garantia. E esses ciclos de experimentos realizados de forma sistemática é o que vai te dar certeza absoluta daquilo que funciona e daquilo que não funciona na tua empresa. Quando você não tem reserva, quando você não tem uma tranquilidade financeira, você não vai conseguir fazer ciclos de experimentos de forma sistemática. Por um simples motivo, você não tem fôlego. Você não tem fôlego, você não tem tranquilidade para criar esses experimentos e esperar eles darem retorno. Porque, de certa forma, um ciclo de experimento nada mais é do que você errar e até que acerta alguma coisa. Depois você erra e até que você acerta de novo outra coisa e vai acumulando esses vários acertos. Mas ele é progressivo, ele tem um tempo que precisa ser feito, um tempo que precisa ser respeitado para que o seu ciclo de experimento funcione. Terceiro ponto, quando você não tem uma reserva, você tem uma tendência gigante de não conseguir aproveitar um leque de oportunidades. Você tem um leque de oportunidades muito menor, tá? Quer seja esse leque de oportunidades, de repente trazer uma pessoa fera para sua equipe. Você conhece uma pessoa que trabalhava naquilo que você mais precisava, um cara de marketing, um cara do comercial, um cara fera pra caramba com finanças. Você conhece uma pessoa muito fera que agora resolveu sair do antigo emprego dele e você não tem como contratar esse cara, por mais fera que ele seja. Então você diminuiu o teu leque de oportunidades. Ou surgiu uma oportunidade de você investir num outro negócio, ou abrir algo que é no teu próprio negócio algo paralelo. Por exemplo, você tem um restaurante e agora você quer implementar delivery no teu restaurante, só que você precisa de um capital para isso. Para aproveitar uma oportunidade, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, você precisa de uma injeção de capital. Então, se você não tem reserva, você tem menos alternativas, você tem menos capacidade de explorar oportunidades incríveis que aparecem para você. E aí, é bem importante você entender isso. Às vezes, é um pequeno movimento hoje, algo assim, sabe? Um pequeno investimento hoje que daqui a daqui a um ano, esse pequeno movimento te traz um resultado incrível, um resultado desproporcional. Você pega e investe às vezes 10 mil reais, 20 mil, 50 mil, tanto faz. Você faz um pequeno investimento hoje, como você tinha fôlego para fazer esse investimento, daqui a um ano você colhe, muito, mas muito retorno mesmo. Isso acontece com muita frequência, mas só vai acontecer se você tem reserva financeira. Em quarto e último lugar, quando você não tem uma reserva e chega uma crise, você sofre muito mais. Mas provavelmente o que você não sabe, que além de você sofrer muito mais, você... Primeiro, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, caso não tenha feito, pelo amor de Deus. Segundo, deixa a sua curtida aqui no vídeo. Você toma decisões mais precipitadas, decisões menos inteligentes, tá? Então existe uma pesquisa, presta atenção nisso, existe uma pesquisa da Universidade de Harvard, em que colocaram pessoas sobre uma situação de estresse, um grupo de pessoas numa situação de estresse, e um outro grupo de pessoas sem essa situação de estresse, se mantendo calmo, ok? E eles perceberam, depois de muitos experimentos, de muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas passando por esse experimento científico, eles perceberam que as pessoas que estavam sob uma situação de estresse, caía o QI delas caía 8%, tá? 8%. Então você fica 8% mais burro. Nós, qualquer ser humano, fica 8% mais burro quando a gente está numa situação de estresse, quando a gente está numa sinuca de bico, quando a gente está com a corda no pescoço. Então,
você vai vir uma nova crise, sempre vem, a crise ela é cíclica, certo? E se você não tem uma reserva financeira, quando você estiver dentro dessa nova crise, por estar nessa situação de estresse, com a corda no pescoço, você vai tomar decisões 8% piores, 8% mais burras. Qualquer ser humano passaria por isso, tá? Então, o quarto e último ponto é esse. Se você não tem reserva, você toma decisões burras. É triste, é duro falar assim, ai, 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 mas é verdade. Tá? Eu tenho que te falar isso com toda essa clareza. Então, olha só. Em primeiro lugar, se você não tem reserva, você tem uma tendência a ter colaboradores piores. Em segundo lugar, se você não tem reserva, você tem menos fôlego para fazer experimentos, ciclos de experimentos de forma sistemática. Em terceiro lugar, quando você não tem reserva, você tem menos alternativas, o teu leque de oportunidades que você pode aproveitar é muito menor. E em quarto lugar, se você não tem reserva, a gente fica mais estressado e a gente fica mais burro e a gente toma decisões piores. Beleza, Felipe, entendi 100%. O que eu faço com essa informação a partir de agora? Primeiro ponto que você tem que fazer, tá? Primeiro ponto. Em primeiro lugar, decida o tamanho da sua reserva financeira. Normalmente é de pelo menos, é o mínimo, pode ser maior, tá? No mínimo 3 vezes a sua despesa, 3 vezes o tamanho da sua despesa fixa. Então é como se de repente parasse de entrar R$0 para você não fizesse mais nenhuma venda, no mínimo por 3 meses você tem grana para bancar a tua empresa, beleza? Então vai lá, estuda, entra no acordo com as outras pessoas, se você tem sócios, entra nesse acordo. E é muito importante que todo mundo esteja de acordo, porque é um compromisso de todas as pessoas que fazem parte da direção da tua empresa que tomam uma decisão. Tá? Então entra nesse acordo, um compromisso muito, muito firme do tamanho da tua reserva. Pode ser 3 vezes o tamanho da tua despesa fixa, 4, 6 vezes, beleza. Menos do que isso vocês não vão se permitir. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo simplesmente é monte um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro em que, de repente, um percentual, às vezes um pequeno percentual, 3%, 5% ali do teu lucro, 10% do teu lucro, você que sabe, define uma pequena fatia para ficar religiosamente reservada para você construir essa reserva financeira. São esses os teus 2 próximos passos, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até mais.